2 Samuel, capítulo 9. Você que trouxe a sua Bíblia, abra. Eu tenho uma breve palavra para compartilhar com vocês nessa noite. E daqui a pouco nós vamos estar orando nesse propósito da restituição. Deus é um Deus de restituição. Diga comigo, diga: Deus é um Deus de restituição. Pode deixar em cima da cadeira para mim? Pode, em cima da cadeira, obrigado. 2 Samuel, capítulo 9. Se você tem dificuldade de encontrar, você pode pedir ajuda dessa pessoa que está do seu lado. Quem encontrou 2 Samuel no capítulo 9, diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diz: eu também vou morar no céu. Todos encontraram? Vamos ler o que diz a partir do versículo 1. 2 Samuel, capítulo 9, o verso 1 a seguir. Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça o bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Só até aí. Curve sua cabeça, feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra. Repreenda todo cansaço, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Queridos, semana passada nós compartilhamos sobre a história de Jó. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Jó perdeu filhos, Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a alegria de viver. Mas a única coisa que Jó não perdeu foi a fé em Deus. E a Bíblia diz por Jó, em um determinado momento da vida dele, orar pelos seus amigos. A Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó. Deus muda a história de Jó, trazendo restituição sobre a vida de Jó em dobro. E nós profetizamos que Deus vai trazer restituição na sua vida em dobro, amém? E hoje eu quero falar de Mefibosete. Eu quero falar da história desse homem. Eu não sei se você conhece a história de Mefibosete, mas é uma história linda, é uma história maravilhosa e que parece com a minha, parece com a sua história. Parece com a história da raça humana em relação ao projeto que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia fala que Saul, ele era o rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul tinha um filho por nome Jonatas. E Jonatas era amigo de Davi. Só que no decorrer da caminhada, a palavra fala que Saul, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Saul desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor fez com que Saul perdesse o reinado. A Bíblia mostra que Saul perdeu a presença de Deus, e Deus escolhe Davi, um pequeno pastor, um jovem simples, para ser o futuro rei de Israel. E quando Saul descobre que Davi seria o rei de Israel, a Bíblia diz que Saul perseguia Davi. Saul queria matar Davi a todo custo.
E teve um dia que Saul, com a sua tropa, em perseguição a Davi, ele entrou em uma caverna para fazer as suas necessidades. E quando ele está ali na caverna fazendo as suas necessidades, eis que Davi e todos os seus guerreiros que estavam com ele, estavam naquela caverna. Era uma oportunidade para Davi exterminar Saul. Saul estava perseguindo Davi. Saul queria matar Davi. E quando os soldados disseram: olha Davi, Saul aí, mata ele. E Davi disse: jamais estenderei eu a mão contra uma autoridade que o Senhor levantou. Ouça isso aqui, isso é muito importante. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi, mas em nenhum momento Davi ousou matar a Saul. Por quê? Porque Saul foi uma autoridade que Deus constituiu. E nós precisamos entender, querido, a honrar, a respeitar as autoridades constituídas por Deus. Porque toda pessoa que se levanta contra uma autoridade, toda pessoa que se levanta contra a autoridade, ela está quebrando um princípio bíblico. E você precisa entender que o seu pai, a sua mãe, é uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Diga amém por isso. E você nunca, de maneira alguma, deve se levantar contra o seu pai, contra a sua mãe, para ferir a sua honra, para ferir a sua autoridade. Você nunca pode, numa roda de conversa, ousar levantar contra o seu pai e a sua mãe, que é uma autoridade de Deus, para denegri-los, para falar mal deles. Porque pai e mãe é uma autoridade constituída por Deus sobre as nossas vidas. Diga glória a Deus por isso. E se você quer viver um tempo de paz, de prosperidade nessa terra, honre seu pai e honre a sua mãe. Bispo, mas o senhor não conhece a história da minha família. O senhor não conhece o meu pai. O senhor não conhece a minha mãe. A Bíblia diz que Saul perseguia Davi. Saul queria matar Davi a todo custo, sem Davi ter feito nada a ele. Por inveja, por ódio, Saul queria a todo custo acabar com a vida de Davi. Mas em nenhum momento Davi ousou acabar com a vida de Saul, porque ele sabia que Saul era uma autoridade constituída por Deus. E se Davi tocasse em Saul, Davi iria pagar caro. Davi iria sofrer sérias consequências. Seu pai e a sua mãe, por mais imperfeito que eles sejam, por mais que eles tenham erros, por mais que sejam pessoas que você acha que não mereça, mas você deve praticar o princípio de honra. Diga amém por isso. E a Bíblia diz que Davi então corta ali na caverna um pedaço da roupa de Saul. E quando Saul sai, a Bíblia diz que Davi disse: olha, rei, aqui está um pedaço da sua roupa. Eu não quero te matar. Quem sou eu? Davi disse: eu sou como uma pulga. Por que o Senhor procura me matar? Então Saul pede a Davi que Davi fizesse a ele um juramento, que Davi, quando assumisse o reinado de Israel, que Davi nunca acabasse com a descendência de Saul. E a mesma coisa aconteceu com Jonatas. Jonatas, amigo de Davi, sabendo que Davi um dia seria rei de Israel, e Jonatas era filho do rei Saul, Jonatas disse: Davi, por amor a Deus, não extermine a minha descendência, não acabe com a minha descendência. Porque quando um rei assumia, a primeira coisa que ele fazia era exterminar toda a família do outro rei. Quando um rei começava a governar, ele mandava matar toda a família do outro rei, para que não ficasse nenhum descendente do outro rei, para que houvesse a possibilidade de algum descendente assumir o reinado. Era assim que eles faziam. Mas Jonatas pede a Davi que Davi não exterminasse, porque Jonatas sabia que Davi seria rei de Israel. Jonatas tinha uma amizade linda com Davi. Jonatas era um amigo íntimo de Davi, um amigo de coração. E ele diz: Davi, não extermine a minha geração. E Davi fez uma aliança com Jonatas, e Davi fez uma aliança com o rei Saul, prometendo não exterminar a geração deles, prometendo não acabar com a geração deles. E a Bíblia diz que Saul foi para a guerra, e Jonatas também.
E na guerra, Jonatas morre. E na guerra, Saul também morreu. E a Bíblia diz que então vem um anúncio: olha, morreu Jonatas, morreu o rei, e o exército está vindo para poder acabar com todo mundo. E Jonatas tinha um filho, que o nome dele era Mefibosete. Diga comigo, diga Mefibosete. Jonatas tinha um filho, Jonatas, filho de Saul, rei de Israel, tinha um filho, e o nome desse filho era Mefibosete. E quando se descobre em Israel que Jonatas está morto, que o rei Saul estava morto, o povo começa a se desesperar, a fugir. Alguns foram mortos, e a Bíblia diz que a babá, a mulher que cuidava de Mefibosete, filho de Jonatas, que era neto de Saul, aquela criança, a Bíblia diz que na correria a mulher deixa a criança cair. E quando Mefibosete cai, ele era um bebê, ele era uma criança. Alguns dizem que ele tinha 5 anos, talvez poderia ter menos. E quando Mefibosete ele cai, a Bíblia diz que ele quebra as 2 pernas. E levaram Mefibosete por um lugar chamado Lodebar. Diga comigo, diga Lodebar. Lodebar era uma terra de esquecimento. Lodebar só ia quem era fugitivo. Lodebar era uma terra onde as pessoas pobres, aonde pessoas doentes, aonde pessoas miseráveis viviam, pessoas leprosas. Lodebar era uma terra de esquecimento, uma terra de pobreza, de miséria. E lá agora Mefibosete, aleijado, da casa do rei, ele, filho de Jonathan, está morando em Lodebar. E a Bíblia diz então que Davi começa a governar. Davi está governando. E Davi então começa a conquistar. Davi começa a vencer muitas batalhas. E depois Davi se lembra de um tempo, da promessa, da aliança que ele tinha feito com Jonatas e com Saul. E Davi então pergunta no palácio: porventura tem alguém da família de Saul, de Jonatas, para que eu haja com ele com a benevolência, com a bondade, com a misericórdia de Deus para com ele? Aí tinha um homem chamado Ziba, e disse: olha, Ziba sabe. E Ziba disse: olha, rei, tem um homem chamado Mefibosete. Mefibosete já tinha seus 20 anos de idade. Então Ziba disse: tem Mefibosete, mas Mefibosete é aleijado. E a Bíblia diz então que o rei manda chamar Mefibosete. E aonde é que Mefibosete estava? Em Lodebar, na terra do esquecimento. E talvez essa é a história de muitas pessoas: fugitivo, caído, ferido, machucado, na terra do esquecimento. Talvez você olhe para você e você diz: parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que se esqueceram de mim. Parece que ninguém se lembra mais de mim. Parece que Deus esqueceu de você. E você se pergunta: cadê as promessas de Deus? E você sabe da sua linhagem sacerdotal. E você sabe que você é filho do rei. Porque Mefibosete, ele tinha uma linhagem sacerdotal, uma linhagem real. Ele era filho de um príncipe. E ele também era príncipe. E talvez na cabeça de Mefibosete podia passar isso: puxa, eu sou um príncipe. Mas olha que príncipe vivendo em uma terra de pobreza. Mas olha que situação desse príncipe, vivendo em Lodebar, na terra do esquecimento, na terra onde ninguém se importa, aonde ninguém liga de mim. Mas a Bíblia diz que Davi se lembrou da promessa, da aliança que ele tinha feito com Jonatas e com Saul. E ele perguntou: há alguém? E disseram: um chamado Mefibosete, aleijado. E a Bíblia diz que Davi manda chamar a Mefibosete. Agora, aí é onde é que está a situação. Porque toda vez que um rei começava a governar, ele mandava matar a linhagem do outro rei. Ele mandava matar a família do outro rei, para que não ficasse ninguém na sucessão. Imagino eu, Mefibosete lá em Lodebar, numa terra de sofrimento, aleijado das 2 pernas. Mefibosete é chamado pela carruagem real, pelos servos de Davi, e ele então é dirigido até o palácio. Imagino eu, Mefibosete, pensando: se estava ruim, agora vai ser pior, porque agora acabou a minha história.
agora termina por aqui. Mas uma das palavras que o rei diz para Mefibosete é: não temas. Diga comigo, diga: não temas. Eu creio que essa é a palavra que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite. Você tem se sentido esquecido, abandonado? Você tem se sentido numa terra de esquecimento? Você tem se sentido fraco, caído, aleijado, pobre, ferido, machucado? Mas diante do Senhor, Ele mandou te chamar aqui nessa noite, para dizer para você: não temas, não tenha medo, porque talvez o medo quer tomar conta do seu coração. Mefibosete talvez podia o medo tomar conta do coração, achando que ele iria morrer, achando que as coisas iriam piorar para ele. E talvez você está achando que as coisas vão piorar para você, mas eu quero dizer para você: não temas. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Você é um príncipe, você é uma princesa. Diga amém por isso. Diga: eu sou um príncipe. Se você é uma princesa, diga: eu sou uma princesa. Diga comigo, diga: eu sou filho do rei. Você é filho de quem? Você é filho do rei. E o Senhor está dizendo para nós: não temas. O que é que está roubando a sua paz? O que é que está perturbando o teu coração? O Senhor está dizendo na sua palavra: não temas, não tenha medo, não deixe que nada neste mundo roube a sua paz. Diga amém por isso. E o rei disse para Mefibosete: olha, eu vou usar de misericórdia, de bondade, de benevolência para contigo. Ele usa uma palavra que é associada como graça, porque o que Mefibosete esperava era a morte. O que Mefibosete esperava era o castigo, e o que Davi usa para com ele é bondade. E talvez você tenha esperado o pior de Deus, e você tenha esperado o pior dessa vida, mas eu quero dizer para você, que o que vai vir para você é muito melhor do que você imagina. Você pode dizer glória a Deus por isso? O que está vindo para você é muito melhor do que você imagina. Mefibosete esperava o pior, mas Davi diz: eu vou usar com você com a bondade. Por quê? Porque eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança com teu pai Jonatas. Eu tenho uma aliança com teu avô Saul. Eu tenho um compromisso. E ele diz: eu vou usar por bondade, por graça. E é isso que a graça de Deus nos faz, querido. Muitas vezes a gente acha que Deus vai nos castigar por algo que você fez. E o diabo trabalha na mente das pessoas achando que elas merecem ser castigadas. E quando você sofre qualquer coisa ruim, você pensa assim: isso aqui é porque eu fiz aquilo de errado, é Deus me castigando. Ei, Deus não vem para te castigar, porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É certo que tem coisas que o homem plantar ele vai colher, mas Deus não é um Deus que castiga, Deus é um Deus que abençoa. Nós vimos isso na história de Jó. Satanás disse: tira tudo de Jó, e Deus disse: eu não, tira você, porque eu abençoo. Porque o próprio diabo disse: cercaste Jó de bem. Aí o diabo manda Deus tirar, e Deus diz: eu não tiro, eu abençoo. Quem tira é o diabo, mas Deus, ele dá em dobro, amém? Ouça, Deus não está te castigando, ainda que você não esteja numa situação favorável, ainda que as coisas não estejam como você quer, mas você precisa entender que Deus nessa noite vai te tirar da terra de Lodebar. Deus nessa noite vai te tirar da terra do esquecimento. Você não entendeu? Eu estou dizendo que Deus nessa noite vai te tirar da terra do esquecimento. Quem achava que você estava esquecido, Deus nessa noite está mandando te chamar para se assentar na mesa do rei, amém? Toma posse dessa palavra. Hoje você está saindo da terra do esquecimento, da terra da onde ninguém lembrava, da terra da pobreza, e Deus nessa noite vai mudar a história da sua casa, da sua família, da sua vida, porque Ele vai usar com graça com você. E você precisa entender que o que Deus tem para você é graça, é um favor imerecido, porque Ele tem uma aliança comigo e contigo, através da morte do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Assim como Davi tinha uma aliança com Jonathan, com Saul, Deus tem uma aliança comigo e com você, através de Jesus, amém? Por isso que quando a gente vem aqui, Ele diz: olha, eu vou te abençoar,
porque eu tenho uma aliança com Jesus, eu tenho uma promessa com Jesus, de abençoar a descendência dele, de abençoar todos que recebem ele como Salvador, de abençoar todos que entregaram uma vida a ele. Deus tem uma aliança de amor com a raça humana, através do seu Filho, porque a Bíblia diz que Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma aliança de amor, que foi feita na cruz do Calvário, para nos dar graça. O que é graça, bispo? A graça é um favor imerecido, você não merece, mas a graça de Deus vem e nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. A graça de Deus é Deus vir e morrer na cruz do Calvário para salvar a nós, que não merecíamos. Ele veio para salvar a humanidade, a própria humanidade o crucificou, o matou. E você acha que foi Judas? Jesus morreu por causa de Judas, por causa do soldado. Não, ele morreu por causa dos nossos pecados. Não pense você que a morte de Jesus não cai sobre mim, não cai sobre você, cai sobre todos nós, porque ele morreu por amor a nós. Todos nós temos culpa na sua morte, mas em vez de nos condenar, ao invés de nos julgar, ele vem e derrama graça, amor sobre nós, perdão sobre nós, e através da morte dele, nós temos acesso ao trono de Deus, amém? Através da morte dele, nós somos chamados para a mesa do rei. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Deus manda nos chamar para voltar a sentar na mesa do rei. Davi manda chamar Mefibosete e diz: eu vou usar com graça, eu vou usar com bondade para contigo, Mefibosete, e vou restituir. Diga comigo, diga: eu vou restituir. Davi disse: eu vou restituir as terras de teu pai, de teu avô, eu vou restituir tudo que é de vocês. Davi deu a Mefibosete a restituição, e é isso que Deus faz. Quando você se volta para Deus, Deus dá restituição a você, Deus dá restituição a mim. Quando você entende e recebe a graça de Deus, você reconhece que você não merece, mas você diz: Senhor, eu estou aqui, faz de mim segundo o teu querer, faz de mim segundo a tua vontade. Quando você abraça a graça de Deus, mesmo sem merecer, entenda algo, não ache que Deus vai fazer algo na sua vida porque você merece. Entenda, Deus, Ele vai muito além daquilo que a gente imagina. Estar na igreja não vai garantir Deus nos abençoar, Ele vai nos abençoar de qualquer forma, amém? O estar na igreja vai me ajudar a alimentar a minha fé, vai me ajudar a permanecer firme nos caminhos do Senhor, mas a bênção de Deus vai vir sobre as nossas vidas, porque Ele vai usar com graça sobre nós. Deus vai usar com graça sobre a sua vida, diga glória a Deus por isso. Assim como Mefibosete recebeu graça de Davi, favor, Davi devolve a ele tudo que era do avô dele, Davi devolve a ele tudo que era do pai dele. Mefibosete disse para Davi: quem sou eu? Eu sou como um cão morto. Ele se achava como um cão morto, mas Davi disse: a partir de hoje você vai sentar na minha mesa todos os dias. Você não está entendendo o que Deus vai fazer com você. Deus vai fazer você se assentar na mesa dele todos os dias. Deus vai fazer você se assentar no trono da graça dele todos os dias. Deus vai restituir tudo que o seu pai, que a sua mãe, que o seu avô, que o seu bisavô, tudo que a sua descendência perdeu. Ele vai trazer restituição sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Porque da mesma maneira que Ele fez com Mefibosete, Ele está fazendo com você nessa noite. Está devolvendo tudo que a sua família perdeu, tudo que a sua família foi roubada, saqueada, Deus vai restituir através de você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus vai te fazer sentar na mesa do rei, diga amém por isso. Diga comigo, diga: eu vou se assentar na mesa do rei. Entenda, você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha, você é filho, você é filha do rei. Ei,
Mefibosete disse: eu sou um cão morto. Davi disse: para com isso, a partir de hoje você senta na mesa do rei. Não importa a sua imperfeição, não importa qual seja o seu defeito, o que importa é que você entenda que você é filho do rei. Ponha isso na sua cabeça. Você não é qualquer um, você carrega uma linhagem sacerdotal. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, e Jesus é rei, e rei dos reis, nós também temos o direito, a graça através de Cristo, de nos assentarmos à mesa do rei, porque Ele faz assim, porque Ele nos deu esse direito, amém? Você precisa se portar como um príncipe e uma princesa de Deus. Você precisa se portar como filho do rei. Você precisa viver como filho do rei, e entender que a partir de hoje, Deus vai mudar a sua história. Como Deus mudou a história de Mefibosete, hoje Ele muda a sua história. Você crê nisso? Diga amém. Diga comigo, diga: eu vou viver, a partir de hoje, um novo tempo na minha vida. Diga: Deus está me tirando de Lodebar para se assentar na mesa do rei. Diga: eu sou filho do rei, e eu tomo posse de tudo aquilo que é direito, de tudo aquilo que é meu, que a minha família, que a minha casa perdeu. Diga: a partir de hoje, eu recebo a restituição de Deus na minha vida. Diga: assim como Mefibosete foi restituído, eu também serei nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Venha aqui diante do altar. Deus está te tirando de uma terra de esquecimento. Deus está te tirando de Lodebar. Lodebar nunca mais, amém? A partir de hoje é na mesa do rei. Vem aqui diante do altar. Pode vir aqui diante do altar. Se for preciso, pode afastar as cadeiras, mas não fica no corredor não. Vem para aqui, que você é filho, você é príncipe. Você é princesa de Deus. Isso. Vem toda a igreja diante do altar. Você que já está aqui, feche os seus olhos. Quantas das vezes você se acha esquecido, abandonado? Mas hoje o Senhor me deu uma palavra para te dizer: você não está esquecido. Você não está abandonado. Ei, você não está esquecido. O Senhor nessa noite Ele te tira de Lodebar. O Senhor nessa noite Ele te tira da terra do esquecimento. As pessoas vão ver o Senhor te honrar neste lugar. Feche os teus olhos neste momento. Fala para Deus que você, essa noite, quer viver uma nova história. Fala para Deus que você quer viver algo extraordinário. Diga: Deus, nessa noite eu quero viver o tempo de restituição. Diga para Deus, quanto você já perdeu nessa vida, o quanto que você já sofreu nessa vida, e você diz: Deus, eu não aguento mais sofrer. Hoje é a noite que Deus vai mudar a tua história. Hoje é a noite que Deus vai marcar a sua história, assim como Deus marcou a história de Mefibosete, assim como Deus transformou a história de Mefibosete. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a história da sua casa. Deus vai mudar a história da sua família. Porque nessa noite, como sacerdote do Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor para que a graça de Deus invada a tua vida, para que a graça de Deus invada a tua casa, para que a graça de Deus invada o teu lar. Hoje a bondade de Deus está vindo sobre você, assim como a bondade de Deus veio sobre Mefibosete. A bondade de Deus está vindo sobre a sua casa, sobre o seu lar. Então nessa noite, apresenta a sua vida a Deus, apresenta a sua casa a Deus, apresenta os seus planos ao Senhor nessa noite. Isso, fala com Deus neste momento. Diga para o Senhor que nessa noite você quer se assentar na mesa do rei. Diga para o Senhor que você quer viver um tempo de restituição no seu casamento. Talvez o seu casamento está indo de mal a pior. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero viver aquele mesmo amor que a gente vivia no namoro. Diga: Senhor, eu quero viver aquele mesmo amor que a gente vivia nos primeiros anos do nosso casamento. Fale com Deus neste momento e se renda a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Oh, aleluia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu.
Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Feche os teus olhos e se renda a Deus. E erga o clamor, restitui. Diga: eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Diga: restitui. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e declare. Diga: eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. O tempo que roubado foi não poderá se comparar. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Fala para Deus aonde que você quer viver um tempo de restituição. Pai, eu quero orar por restituição, meu Deus, na vida financeira. Quantas pessoas, meu Pai, que perderam na vida financeira, pessoas que eram para estar bem hoje, meu Pai, mas não estão, foram roubadas, foram saqueadas, foram enganadas. Ó Deus, mas eu oro nessa noite para que o Senhor traga um tempo de restituição. Talvez o pai, a mãe, ó Deus, os avós foram roubados, foram saqueados, foram enganados. Ó Deus, tudo aquilo que o avô, tudo aquilo que o pai dessa pessoa perdeu na vida financeira, ó Deus, eu oro para que o Senhor restitua sobre a vida dessa pessoa. Deus, tudo aquilo que os nossos familiares perderam, meu Pai, que foi roubado, nós queremos nessa noite, meu Deus, que o Senhor traga sobre nós a tua restituição. Ó Deus, a mesma bondade que o Senhor usou, meu Pai, para com Mefibosete, usa para com este homem, usa para com essa mulher, meu Pai. Ó Deus, perdoando os seus pecados, ó Deus, trazendo a transformação na sua casa, na sua família. Ó Deus, traz a restituição nesse casamento, aonde não há mais o amor, que o amor volte em nome de Jesus. Que aonde não há o respeito nessa casa, que a partir de hoje volte o respeito, volte o afeto, volte o carinho em nome de Jesus. Que haja restituição de paz, Senhor, sobre essas famílias. Que haja restituição, meu Deus, de paz sobre o lado do teu filho, da tua filha. Pai,
Em nome de Jesus, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, ó Deus, a salvação, a libertação, ó Deus, que tudo que é direito nosso, nós recebemos nessa noite, nós tomamos posse. Deus, em nome de Jesus, Lodebar nunca mais. Deus, Lodebar nunca mais. Porque hoje nós vamos viver, meu Pai, como príncipes e princesas. A partir de hoje, nós vamos viver como príncipe e princesa do Senhor. Porque o Senhor está nos fazendo nessa noite se assentar na mesa do Rei. O Senhor está te fazendo sentar na mesa do Rei a partir de hoje. Entenda, hoje você é um príncipe, hoje você é uma princesa de Deus, porque nessa noite Deus muda a tua história, Deus muda a história da tua casa, Deus muda a história da tua família. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos restituição sobre a tua igreja, nós declaramos restituição sobre as nossas vidas. Pai, restitui sobre o lar, sobre a casa, sobre o nosso ministério, restitui sobre a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, a restituição do Senhor. E a partir de hoje, que todos os dias nós possamos nos assentar na mesa do Rei. É o que nós oramos, pedimos, e seja assim, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glória a Deus, dê um aplauso, Senhor Jesus. Ainda aqui, querido, nós vamos orar. Cadê o pastor Nivaldo? Vem aqui, pastor Nivaldo, fazer essa oração. Nós já vamos orar finalizando. Lembrando, terça-feira nós temos aqui o culto de mulheres, com a campanha Sarando. Como é o nome da campanha? Sarados para sarar. Então tem muitas pessoas feridas que precisam ser saradas, para que possam sarar. Então, sarados para sarar. Então venha ser curado, ser livre de traumas, venha participar terça-feira, tanto a campanha de homens e mulheres aqui na igreja, tá certo? Quarta-feira nós vamos encerrar uma campanha com o tema Deus proverá. Diga comigo, diga: Deus proverá. Eu pergunto você, o que Deus precisa prover na sua vida? O que você diz assim? Só provisão de Deus. Quarta-feira agora vamos encerrar. E se você crê como Abraão creu na provisão de Deus, você vai ver e vai experimentar uma graça especial. Sexta-feira nós vamos encerrar a campanha do Vale do Sal. Você vai levar um sal consagrado para sua casa. Você vai passar no caminho aqui consagrado ao Senhor. Você passa, mas o mal não passa. Então, sexta-feira, o encerramento da campanha do Vale do Sal, venha participar. E domingo que vem, você vai anotar os seus pedidos aí. Você vai anotar e você vai trazer aqui. Você vai trazer o que você quer a restituição. E se você já tem testemunho para contar, e você diz: bispo, eu anotei algo e já tem restituição de Deus, você vai me procurar para contar o testemunho, amém? Se você diz: bispo, eu já tenho algo que Deus já restituiu, você vai contar domingo que vem, em nome de Jesus, tá certo? Então me procura na semana, manda. No final, os visitantes, a gente vai entregar um cartãozinho do nosso WhatsApp para vocês. Vocês salvam o nosso número, mandam um oi lá para a gente mandar mensagem de fé. Pastor Nivaldo vai orar pedindo ao Senhor que nos leve para casa. Amém, glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Meu Deus, no nome de Jesus, obrigado pelo teu falar, pelo teu agir sobre a vida do teu povo nesta noite, Pai. Meu Deus, que o teu povo saia daqui hoje, meu Deus, crendo na restituição, crendo na transformação do Senhor na vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa nos levar de volta para casa, debaixo da unção do Senhor, dando para cada um de nós uma noite de sono tranquila na tua presença. Meu Deus, nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glória a Deus. Está encerrado. Que Deus